ué, mas xingou o cara. Você foi um babaca, você é um mentiroso. E ele aqui, ó. Que hora que eu me enchi? Eu sempre falei. Porque você falou que eu era a preferida. Ele falou assim: não, eu sempre falei que eu tava com duas pessoas aqui conversando, que a gente tava assim. Mas ela xingou, ela acabou com. A gente fala aqui o tempo todo de sexualidade, tá? Que sexo é bom e aquilo. Mas sexo não sustenta relacionamento. Oi, minha gente! Hoje o assunto vai ser a série nova da Netflix. Aliás, eu acho que a Netflix tá me perdendo como comentarista. Porque eu já fiz resenha de um monte de série por aqui, entendeu? Gente, vai lá no perfil da Netflix e me marca que eu já fiz várias resenhas pra eles. Hashtag Netflix me contrata, hashtag Netflix me patrocina, hashtag Netflix me nota. Que eu tô fazendo uma propaganda de vocês aqui, que é a série Casamento às Cegas. Será que o amor é cego? Já existia a versão americana, a qual eu assisti, acho que foi o ano passado, se eu não estou enganada, e esse ano saiu a versão brasileira, apresentada aí por Camila Queiroz e Kleber Toledo. Bonitinhos, fofos, é um canalinho bonitinho, lindinho, fofinho, ela é linda, ele é lindo. E eu, como alguém que trabalha com relacionamento, assim que saiu a série, é óbvio, que eu maratonei ela e tive que esperar ansiosamente, dava lá que era segunda e terça-feira pra poder esperar e liberar os 4 episódios. Ô Netflix, como é que você faz um negócio desse com a gente em pleno universo de 2021, pandemia aqui, gente? A gente trabalhada na ansiedade aqui, gente. Que coisa. Então, pra quem trabalha com relacionamento, gente, eu acho que tem que muito assistir aí pra gente analisar alguns comportamentos do ponto de vista de quem trabalha com relacionamento. Então, ó, recadíssimo pra quem é minha aluna Master Love. Não pode deixar de assistir de forma alguma. E o que é uma profissional Master Love? São as minhas meninas que são formadas por mim e pela minha sócia Ana Neves, e a gente tem todo um trabalho para formar profissionais que vão lidar com a parte de autoestima, de relacionamento, de sexualidade de toda mulherada, e elas são facinhas na internet. Vou colocar inclusive aqui para vocês, ó, a descrição do portal onde vocês conseguem encontrar todas as minhas Masterclass. Tem gente que atende presencial, tem gente que atende online, tem gente atendendo no Brasil, fora do Brasil. Manda uma mensagenzinha lá para elas poderem fazer esse feedback aí com vocês e verem se elas vão conseguir te atender no presencial, no online, dar aquela negociada no preço. É lógico, né, amor? É uma profissão tem que pagar, né? Mas as meninas são top. Então, ó, recadinho para as minhas Master Loves, tem que assistir. Beleza, por que eu gosto dessa série? Gente, porque na verdade não é uma série, eles mesmos dizem, né? É um experimento. E realmente no quesito experimento comportamental, experimento social, é incrível. O que eu já tinha achado interessante na versão americana e que continuo achando na versão brasileira é como que as pessoas passam a se relacionar, a conviver e muitas vezes se casarem sem conhecer o outro. Como que é o mote do casamento às cegas? Existem, no começo são 10 homens e 10 mulheres, cabines, e eles vão se conversando sem ver o outro. Então você só vai conhecer o que a pessoa te informar a respeito dela. Não tem rede social, não tem amiga que já conheceu, não tem nada disso. E aí eles têm um caderninho e vão anotando. No final do dia, fala assim, eu quero reencontrar aí fulano, beltrana, ciclano. Passa para a produção arranja esse segundo encontro deles. Às cegas, eles não se veem. E nisso eles vão conversando, até o ponto de que alguém pede alguém em casamento. Quando aceita, eles vão finalmente se ver pela primeira vez. E quando eles se veem pela primeira vez, eles se veem com a data do casamento marcada, que é exatamente para daqui 30 dias. Então o experimento ele dura 40 dias, são 10 dias ali nas cabines e tal, e os outros 30 dias eles vão primeiro para a lua de mel, ação, faz o test drive, um final de semana, e os outros 27 dias eles vão morar juntos dentro de um apartamento. E aí tem toda essa parte da convivência até o dia do casamento, aonde tem todo o ritual do casamento, chama os convidados que quer, entra de noiva, tudo bonitinho. Tem lá o seu juiz de paz, lá, como é que é o nome daquele homem lá? O cerimonialista. Celebrante, né? Tem lá o celebrante, e ali na hora é que vai poder dizer sim ou não. Na frente dos... Não pode dizer antes de jeito nenhum, não pode contar pros parentes, não pode nada. É ali na hora, na lata. Então tem muita gente que diz sim,
sim, tem muita gente que diz não. Eu já vou falar agora que eu vou dar os spoilers. Então, se tu não quer saber dos spoilers, sai do vídeo agora, mas deixa o meu like antes, se inscreve no canal aqui antes, vai lá, assiste a série e depois você volta aqui para assistir o restante do vídeo. Se você não se importar com spoilers, continua aqui com a gente. Desses 10 que foram, 5 seguiram como casais. Dos 5, já vou falar logo, 3 deu match, 3 se casaram e 2 não. Então, o primeiro que a gente escolheu é a Nanda e o Thiago. Meu nome é Thiago Rocha. Eu sou a Nanda Terra. O que eu achei interessante nesse relacionamento? Que a Nanda, ela fica na dúvida aí entre 2 carinhas. Tem o Thiago e como é que é o nome do outro? Nossa, ele sabe mesmo. Ela fica na dúvida entre o Thiago e o Mac. E essa dúvida, ela vai indo, ela vai indo, ela vai indo, ela vai indo. E ela fica ali, um dia aqui, um dia ali. E aí, o que eu achei interessante? Porque ela fica na dúvida nos valores dela. Que ela fica assim, olha, um me transmite muita segurança, quero o Mac. E o outro tem esse espírito aventureiro que eu quero, de sair, de viajar, de conhecer o mundo, de não me apegar aos lugares. E essa necessidade de aventura dela também era muito alta e muito forte, né? E isso daí eu acho interessantíssimo, por quê? Porque todo ser humano passa por essa mesma dúvida, principalmente quando a gente já está dentro de um relacionamento. Você fica naquela... Mas era tão bom quando a gente tava solteiro, que a gente saía, que a gente se encontrava, que a gente se divertia, que a gente só namorava e todo final de semana a gente ia pra um lugar diferente. Necessidade de aventura. Mas aqui é tão bom, só nós dois, o cantinho, chegar em casa, já ver o meu amor, já ver todo mundo, já ver minha casinha do jeito que eu quero. E geralmente o ser humano fica nessa dúvida aí, a dúvida da que eu falo, a dopamina versus a ocitocina, é a aventura versus o aconchego, o conforto, e isso é natural de cada um, e a gente tem que fazer escolhas. E no final acaba que ela opta pelo Thiago, que era o aventureiro. Eu confesso que eu me surpreendi deles ficarem juntos, porque tinha aquele lance do cigarro, que ele falava que ele não admitia cigarro de jeito nenhum, e realmente tem valores que a gente não admite. E tem valores que a gente resolve abrir mão. Então, eu acho que ele gostou dela, ponto suficiente para abrir mão desse valor cigarro. E ela falou também, olha, eu vou aqui no meu tempo, não é no seu tempo. Então, isso também foi algo muito interessante, né? Ela se posicionou ali também durante essa fala dela, que ok, eu topo, mas é no meu tempo. E aí foram se ajustando e foi um dos casais que disse sim aí no final. Então pensem sobre isso, necessidade, né, de aventura, necessidade de segurança. Se você tivesse que optar, qual das duas seria essa na sua vida? Tô curiosa aqui pra saber como é que são vocês. Segundo casal, esse eu pensei, eu falei, vai dar certo, certeza que vai dar certo. Dai, maravilhosa, aquele humor, aquela alegria, sempre pra cima, não é? E Rodrigo, minha gente, não é que não deu certo? E aí eu tiro uma lição importantíssima. Primeiro, na cabine, a Dai, ela fazia muitas perguntas e eu achei isso interessantíssimo, porque, cara, ela perguntou de tudo. Ela perguntou da religião, na hora que falou da religião, eu falei, esse negócio não vai dar certo não, porque se ele fosse um judeu tradicional mesmo, ela é uma mulher que ela gosta de pouca pele coberta. No que ela tá maravilhosa, né, meu amor? Que se eu tivesse aquele corpo ali também, misericórdia divina. Bicha, ela deusa. Dava só com uma folhinha de banana. Nossa senhora, linda, maravilhosa. E cada um tem o direito de se vestir como quer, obviamente. Só que dentro das religiões, você tem algumas regrinhas aí para poderem ser seguidas. Então, por exemplo, na religião judaica, dos meus poucos amigos que eu tenho que são tradicionais mesmo, as mulheres, elas têm que usar blusa de manga. O cabelo, uma vez eu fui fazer um curso, elas estavam todas de peruca. E aí, olha, se eu estiver falando alguma besteira, os judeus, por favor, me perdoem, porque é do meu pouquíssimo conhecimento. Que esse local aqui da cabeça é um local sagrado. Então, por isso que eles usam aquela proteçãozinha. E as mulheres usam peruca, para exatamente poder também proteger aqui. Então, tem todo... Eu falei, gente, como é que essa mulher vai entrar na sinagoga, né? E tanto é que ela pergunta isso. Olha que legal. E teve uma fala que ela disse assim, eu preciso saber que impacto a sua religião vai ter sobre o nosso relacionamento, porque se nós resolvermos ter filhos e educar os nossos filhos sobre a sua religião, eu preciso saber se eu vou ou não me adaptar. Ela é a planejadora.
Ela perguntou tudo. Beleza, show de bola. E aí esses dois, eu falei, esse casal aí, na hora que se encontrar, vai ser fogo, bomba, tiro, vai ser... Tanto é que na hora que eles se viram, a pegada que ele dá na região glútea, eu acho que ele olhou e falou assim, pai do céu, acertei na loteria, olha aqui na Mega Sena acumulada. Na hora que se viram, eu falei, nossa, esses dois aí vão transar de manhã, de tarde, de noite, 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 que eu não falava de outra coisa, e ela mandava as lingerie pra ele, mandou a lingeriezinha lá pra ele. Falei, nossa senhora, só vão fazer isso aí de manhã, de tarde, não vou fazer mais nada da vida. E realmente, nhanharam como se não houvesse amanhã. No outro dia, todo mundo com um sorriso feliz, satisfeito, não sei o quê. Mas onde é que foi a questão? Na hora que partiu pra convivência. Porque o Rodrigo, sistemático, organizado, não tem um fio fora do lugar e dá e amor no mundo aqui, ó. O que eu quero dizer com isso? Valores totalmente diferentes. E aí, quando nós temos valores que são muito diferentes, gente, para um casal dar certo, um dos dois tem que anular algum dos valores, que foi uma das coisas que aconteceu. A Day, ela era uma mulher extremamente feliz, alegre, sorridente. Quando eles passam a morar juntos, ela se apaga. Ela murcha. Ela né? murcha totalmente, ela não ri mais, você não escuta mais a voz dela. E ela fica neurótica, porque ela tenta se adaptar ao jeito dele. E aí você vê que todas as cenas ela tá limpando, arrumando, organizando, mas naquela preocupação, naquela neura, não quero desagradar. Isso, amores, nunca vai dar certo. Você mudar só pra querer agradar o outro, se isso não for um valor seu, tá aí a prova. O que eu acho mais importante que eu quero que você, seguidor, inscrito aqui desse canal, compreenda. Aliás, já tá inscrito? Clica no botãozinho se inscrever aí. A gente fala aqui o tempo todo de sexualidade, tá? Que sexo é bom e aquilo. Mas sexo não sustenta relacionamento. Se todo o restante não for bom, só o sexo por si só não sustenta relacionamento, porque se sustentasse, eles estavam juntos, que era o casal mais transante que existia lá. Então, sexo por si só não sustenta relacionamento. Eu acho que o relacionamento deles foi um dos que mais dá pra aprender. Então, neste casal aí, não deu certo e Dona Day disse não aí ao seu Rodrigo. Terceiro casal, meu casal favoritinho. Nossa, Lício e Luana. Ai, que casal top, gente. Top, topíssimo. Lício é um dos caras mais top de todos que apareceram por ali. Ele é verdadeiro. Tipo, ele tava na cabine também com dúvida com duas mulheres. E ele sempre deixou claro pras duas que tava com duas. Só que ele falava, top 1, favorita. E a outra ouviu o top 1 em algum momento e achou que era top 1, top 1, top 1, top 1, top 1, o tempo todo, que era ela, 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 que era ela. E aí, quando começa a falar de Luana, quando ela volta pra cabine, gente, essa mulher, ela dá um piti. Rodou a baia, mas xingou o cara. Você foi um babaca, você é um mentiroso. E ele aqui, ó. Que hora que eu menti? Eu sempre falei. Porque você falou que eu era a preferida. Ele falou assim, não, eu sempre falei que eu tava com duas pessoas aqui conversando, que a gente tava assim, coisa. Ela xingou, ela acabou com... E aí, quando ele tá com a Luana, o relacionamento deles é muito fofo, porque a bichinha, ela é arretada, né? Ela é arretada e ele fala, nossa, mas eu gostei de você por conta do seu sotaque, por conta da gente ser nordestino e tal. E outras coisas que me chamaram muito a atenção é que assim, que ela é psicóloga, então ela fica o tempo todo aqui, né, tentando analisar ele, e ele fala pra ela, para com isso. Isso é uma das coisas que muitas vezes acontece dentro de relacionamento. Ele falou assim, eu já te falei o que que é. E cara, tem um monte de homem top no mundo, de verdade, tem um monte de homem bom. Aqui, esse menino aqui. Esse menino aqui é um menino top. Tem aonde? Aqui. A caixa oculta. Entre no site, compre o seu, Matheus, @. Só tinha esse no mercado, entendeu? E a Ana já catou aqui pra ela já. Menino top, menino bacana, então tem um monte de homem legal. E o Lício fala pra ela, para de tentar me analisar, eu já te falei o que que é, não tem nada escrito aqui nas entrelinhas, é isso daqui mesmo. Então foi um casal assim que foi se conhecendo e que foi se conversando e que foi se descobrindo. Cara, a Luana me representa demais, ela é alegre, ela fala na cara, ela fala na lata, ela fala a primeira coisa que vem na cabeça dela,
sabe? O Lísio também é muito sincero, muito verdadeiro, não, ela é ciumenta, né? Ela é baixinha, ciumenta, que ele fala, cara, eu não vou dar motivo pra você. Então aquela discussão que eles têm do cachorro, eu acho, que história é essa, Lísio? Pega o cachorro então pra você, já que você ama tanto esse cachorro, a bichinha, ela é ciumenta aqui. Então assim, um casal muito fofo, muito legal, Lísio e Luana. Quarto casal de hoje, na verdade, foi o primeiro casal a ser formado dentro aí do experimento, como eles mesmos dizem, que é o Chay e a Ana. Eu achava que ia dar certo e não deu. E aí também assim, não fica muito claro ali nas redes, os motivos aí também, não, a gente vê algumas coisas, né? Mas tudo em si não fica claro. Uma coisa que eu achei que ia pesar, ia ser a questão cultural. Até mesmo na primeira vez que eles se encontram, na hora que eles se encontram a primeira vez, que ele fala assim, não, porque uma mulher tem que cuidar do homem como se fosse um filho. Eu falei, ai, que merda aqui, gente. Falei, ai, cagou aqui, querido. Não vai dar bom isso daqui, né? E aí ela falou, não, sua mãe é sua mãe. Eu só serei a sua esposa, vou tratar você como marido e tudo mais, né? Conversaram também bastante aí dentro da cabine, trocaram. E foi o primeiro casal que deu aquele matchzinho ali. Aí foram se conhecer. E aí, ó, ela ia no trabalho dele, ele ia no trabalho dele, ele sempre alegre, aquela felicidade e tal. Só que aí começou a ter uns BOzinhos, que, por exemplo, no americano eu nem vi isso acontecer e eu nem sabia que podia. Um dia ela tá puta da vida com ele, pega as coisas dela e vai dormir no hotel. Falei, nossa, não sabia que podia ter essa regra. Eu achei que eles tinham que ficar ali dentro da casa. Parece que é uma coisa tão séria, né? Porque o experimento é isso ali. Agora pra ela... E sai, né? O que passa a entender pra gente é que ele é outra pessoa quando desliga a câmera. E aí, quando a câmera tá desligada, a gente não sabe o que pode acontecer. E eu, como alguém que trabalha com comportamento e com ser humano, gente, eu sei que toda história tem duas versões aí. Na hora que ele até vai dar a explicação dele do que foi... Eu juro que eu entendi. Ó, pra você ver como é que cabeça de homem é diferente de cabeça de mulher. Gente, é muito diferente. Eles tiveram uma pequena discussão no dia do aniversário da Dai. Lá embaixo, na festinha, no apartamento, fizeram uma festinha surpresa pra ela. Então, o que acontece? Eles têm uma discussão ali sobre alguma coisa e ele fala, não... Vamos ficar de boa, vamos ser só amigos, vamos subir. Tipo assim, não vamos brigar, não vamos discutir. Depois ele explica isso, não vamos brigar, não vamos discutir. E na cabeça dela é assim, então vamos ser só amigos, nós não vamos mais casar, não sei o quê. Entendeu? Não é querendo defender o homem aqui não, é como alguém que realmente trabalha com comportamento. O homem é como o Lísio disse, ele é linear na frase dele. É aquilo, vamos ser amigos, vamos ficar de boa, não vamos arranjar encrenca não, nós estamos aqui na festa. E na cabeça da mulher, ela já tá aqui, porque você só quer ser meu amigo, porque você não quer mais casar comigo. Ela já imaginou lá na frente uma coisa dentro da cabeça dela. Então, ô mulher, como que a gente vai? A gente entra numas tretas sozinha com a gente de vez em quando aí assim. Aí quando ele vai explicar pra ela, aí ela chega e faz uma cara de... Você vê que ela entende ele, né? Quando ele explica, ele fala, não, mas eu só quis dizer... Quando eles vão jantar no restaurante, que aí ele explica e aí ela... Ah, tá. Aí quando começa com essas coisas, por exemplo, no dia que ele foi passar o dia com a filha, e aí ele não desceu pra brincar com a menina, porque ele tava trabalhando, tá trabalhando, mas ele só ia ter aquele único dia com a menina. Tem todos os outros dias aí pra poder trabalhar. E aí, de novo, ele se explica, né? Ele fala assim, eu achei que você queria um momento seu com a sua filha, e eu não queria atrapalhar. E aí ela dentro da cabeça lá, mas eu queria te apresentar pra minha filha. Então, gente, conversa antes, conversa durante, mas não deixa o problema ir atropelando pra depois, porque acredita em mim, ele vira uma bola de neve incontrolável. Cara, e essa história da filha, os dois têm um ponto muito bom, assim, porque... Os dois queriam. E assim, tipo assim, se a minha mulher tem um dia só pra ver a filha, eu vou deixar ela tirar o dia pra ver a filha. Já tem um tempão que não vê a filha, só que né? ele não sabia do tanto que era importante pra ela ele passar o dia todo com elas também, né? Essa é a falta de... comunicação. Olha onde a gente chega, sempre na falta de comunicação. Aí depois que começa a acontecer tudo isso, a gente já começa a desconfiar de que não vai dar certo. Mas lá no comecinho eu achei que ia dar certo. E aí chegam lá no discurso, os dois dizem não. Isso eu achei interessante, né? Mostra o não dele e mostra o não dela também. E aí ela tem todas as justificativas dela e ele também tem todas as justificativas dele. E uma das justificativas dele que me chama a atenção é quando ele fala assim, você é uma mulher muito autossuficiente
e não precisa de ninguém na sua vida. Eu não sei se ele chega a dizer assim, você não dá espaço pra ninguém na sua vida, porque eu não lembro aqui de cabeça. Mas eu achei interessante porque isso é um discurso que eu já tenho ouvido de alguns homens, sabe? Então, mulheres, assim, ó, eu sou uma mulher que super defendo o feminismo no sentido de nós, mulheres, termos, sim, a nossa independência, sim, que seja financeira, emocional, sexual, a gente pode todas as coisas que a gente quiser da mesma forma que os homens podem todas as coisas. Temos todos os direitos assim, salários iguais, porque trabalhamos e produzimos da mesma forma. Nisso daí, olha, eu não tenho nem o que falar, porque isso pra mim é o óbvio, infelizmente não acontece, mas é o que deveria ser. Agora, o que eu não concordo, na minha visão, é quando diz assim, eu não preciso de homem pra nada. Eu, Kátia, preciso. Tanto é que eu fiz 4 e tenho mais uns 5. Os meus sócios são homens. Minhas relações próximas são homens aí. Eu preciso, a gente nasceu pra viver junto. Todo mundo precisa de alguém. Eu não preciso de alguém no sentido de é a minha metade, tem que me completar, tem que me fazer feliz, tem que me sustentar, tem que me nada. Mas precisamos de alguém no sentido de crescer juntos, de dar apoio, de dar afeto, de dar carinho. O que eu mais escuto hoje em dia são mulheres sozinhas, independentes e dentro de um relacionamento cansadas, porque elas que têm que fazer tudo sozinha. Então, se você tá no relacionamento, o outro tem que ser um complemento. Pra você fazer sozinha, fica sozinha mesmo. Então, mulheres, sim, que sejamos independentes, mas que a gente abra espaço aí pro amor. E no discurso dela, ela fala, óbvio que Ana, incrível, uma mulher independente, uma mulher batalhadora, uma mulher que trabalha, uma mulher que sustenta a filha, que cria a filha sozinha. É uma mulher que a gente tem que aplaudir de pé, entendeu? Como ela fala que ele é diferente por detrás das câmeras e só ela sabe o que foi que aconteceu. Então, se essa foi a decisão dela, que seja o melhor. O que eu quero chamar a atenção é apenas para que a gente não se blinde tanto dentro dos relacionamentos, que a gente não dê permissão para um relacionamento chegar. E chegamos no último casal, aquele mais polêmico de todos, aquele que eu falei assim, não vai vingar. Eu achei que não ia dar certo. As primeiras cenas que mostrava era treta, 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 toda hora que se via era treta, 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 mas não é que deu certo. A Carol e o Hudson, o que a gente achou que não ia dar certo, né? Porque, mano, era treta, treta atrás de treta. Carol, ela se posiciona muito bem, tanto é que ela já mandou recado pro Hudson lá na cabine que a gente tava falando, que ela já mandou o vestido aqui, ó. Ela falou, não vou ficar esperando não, já vou dar meu recado aqui e eles quiserem que entenda aí também, e entenda rápido aqui. Toda sua mulher de ficar esperando aqui também não. E aí já manda o vestido, o Hudson vem trabalhar no pagodinho, canta a musiquinha, faz o pedidinho. Foi bem bonitinho aí também. Fez o pedido, se conheceram, beleza. E aí teve uma cena que me chamou a atenção. O fato das pessoas não conversarem sobre coisas importantes antes do casamento. Então, assim que eles chegam no quarto, o Hudson também já desesperado aqui, ó, fala, eita, é hoje. Aí ela pega e fala bem assim, ó. E se eu não quiser transar antes? E só se eu quiser me guardar só pra depois do casamento? Independente de qual fosse a resposta, como é que você não conversa sobre isso daí antes de casar com a pessoa? E muitas pessoas fazem isso. Tem gente que se casa sem saber se o outro quer ou não ter filhos. E às vezes o sonho de um é ter filho e o outro não quer ter filho de jeito nenhum, mas é um assunto que nunca foi conversado. Porque naturalmente acredita dentro da cabeça que quando casar, casou e teremos filhos e família de margarina. E não é bem assim que a banda toca. Então existem coisas, assim, por exemplo, um quer ser nômade, o outro quer ter a casa própria, um quer ser o aventureiro, tipo no caso lá da Nanda. Aventureiro, é viagem, é tal, não sei o quê. E o outro quer a casa própria, construída num terreno com quintal e hortinha. E nunca conversaram sobre isso. Durante o namoro, durante o noivado, não. Quando casar, a gente conversa. Uma dica pra quem ainda não é casado. Converse sobre futuro antes de casar. Porque ninguém muda só porque casou. Entendam isso. Ok? Então esse foi um ponto que eu achei interessante. O segundo ponto, que também foi um bochicho, foi a cena da taça do vinho. Na hora que o garçom chega, serve o Hudson, e aí vai servir a Carol. Por que ele primeiro? Por que não eu? Vamos quebrar este tabu? Tudo bem.
Só que isso pode ser falado de uma outra maneira, não precisa ser falado dessa maneira. Ela poderia ter falado num outro tom de voz. E aí, o que eu, de novo, vejo e leio sobre o comportamento das pessoas? No outro dia, quando ela acorda, ela diz uma frase que assim, até eu senti a dor dela naquela frase. Ela tá sem maquiagem no dia seguinte na cama. Eu gravei muito. Ela fala bem assim: eu não vou mais me diminuir por homem nenhum. Olha a dor que essa mulher traz. Gente, a gente não tem que se diminuir. A gente tem que andar aqui, ó. É junto. O que eu leio sobre essas mulheres que são mulheres muito... eu vou, eu faço, eu aconteço, eu dou meu jeito. Que a gente se identifica. Por quê? Porque são mulheres sofridas. São mulheres que já tomaram na tarraqueta. E aí, para não se ferrar de novo, ela prefere atacar do que se lascar lá na frente. Cria uma armadura, né? Uma armadura. Isso acaba pode gerar alguns desconfortos. Mas o Woodson, ele é um cara muito gente boa, ele é um cara muito do bem, ele é um cara muito família, tanto é que ele sofre porque ela fala que o pai não vai no casamento. E aí, quando leva ela pra família, ela também é muito bem recebida, vai ela, a mãe dela, elas são muito amorosas também. E aí tem uma outra cena interessante, que essa mesma mulher que chegou armada, que eu sou suficiente, que eu não preciso quando eu fico. Quando essa mulher ela é amada, quando essa mulher ela se sente querida, quando essa mulher ela se sente acolhida, essa mulher ela se desarma. Tanto é que no final, no último almoço que eles têm, a frase da Carol é a seguinte: eu adoro quando ele puxa a cadeira para eu me sentar na mesa. É lindo. Inverte, né? Ela inverte. Então assim, não tem nenhum problema a gente ser independente e amada ao mesmo tempo. Enquanto as pessoas optarem pelo padrão da agressividade, elas vão acabar se afastando. Então, mulheres, sejamos sim independentes, mas que a gente saiba que é o amor e que sim, a gente quer ser amada, a gente quer ser protegida, a gente quer ser cuidada, porque a gente precisa de colo, não o tempo todo, porque a gente é foda pra caralho mesmo, mas que de vez em quando, naquele dia que você foi pro mundo e batalhou muito, você quer chegar e dar aquela aninhada. Ah, como isso é bom. Então, mulheres, sejamos sim independentes, mas sem jamais perder a nossa feminilidade, o nosso afeto, o nosso carinho, o nosso cuidado, o nosso cuidar, o nosso permitir novamente nos amar. E eu sei que a vida é dura e que a vida dá uns tapas muito bruto na gente, que os relacionamentos fazem isso e que provocam armaduras, mas tem muita gente boa no mundo para poder dar as mãos e seguir junto com a gente. E é esse tipo de relacionamento que eu desejo para vocês. Arrasamos? Arrasamos aqui na nossa resenha. Matheus foi. Na semana passada eu falei, gente, assisti uma série. Ele foi aqui, ó, maratonou tudinho. Ju também assistiu. Então fala pra mim aqui, ó, o que vocês acharam? Qual casal que você torceu? Qual casal que você queria que tivesse dado certo e que não deu? E já sabe, tá precisando de uma ajuda, de um help nesse relacionamento? Entra aqui no portal das alunas Master Love e vai encontrar alguma aí perto da tua localidade ou que atende online para poder te ajudar nesses BO de relacionamento, que a gente tá aqui é pra isso, tá bom? Beijo pra vocês, até o próximo. Tchau, tchau. Netflix me contrata. Beijos. Tchau, tchau.